Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como se faz uma conexão com o banco de dados utilizando a linguagem de programação Swift. Tudo bem? Vou fazer também algumas transações como select, vou fazer inserção de registro, vou deletar registro e assim por diante. Bom, primeiramente, eu acho que antes da gente começar a fazer o código em Swift, eu vou criar o banco de dados, tá? Então eu tenho duas alternativas para criar o banco de dados. Eu posso criar o banco de dados pelo Workbench, tá? Então teria que abrir aqui o Workbench. Eu acho que se vocês já devem ter visto um tutorial. Eu tenho uma conexão aqui, eu vou entrar no meu banco e eu venho aqui, ó, nesse símbolo aqui, ó, Create a New Schema. Vou chamá-lo de músicas, venho aqui em Apply, Apply novamente, ele vai executar o código e vou fechar aqui, fecha essa janela aqui e ele já está aqui, tá? Ó, já apareceu como músicas aqui, tá bom? Eu posso fazer dessa forma, mas eu posso também fazer pela linha de comando, tá? Então eu vou fazer aqui só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu terminal, tudo bem? Eu vou apagar meu terminal, vou limpar o terminal e eu vou acessar esse código aqui, ó, MySQL, tá? Menos o root menos p, tá bom? Que root é o meu usuário, tá? Então eu vou dar enter, ele vai pedir uma senha, o meu banco de dados não tem senha, então eu só vou dar um enter e eu estou dentro do meu banco de dados. Quando eu entrar dentro do banco de dados, eu vou colocar esse comando, show databases, para saber quais bancos existem no meu banco, tá? Então aqui eu tenho filmes 10 e tem esses que vem por default, tá? Então se eu entrar lá no Workbench, eu vou ver ele aqui, ó. Filmes 10 está aqui e o próprio músicas está aqui, né? Tá? Então tem os dois aqui, mas suponhamos que eu queira apagar esse banco e criar por aqui. Então eu vou aqui, ó, drop database músicas, tá? Eu gosto de fazer assim, pessoal, porque a gente pratica um pouco como você manipula ali o seu banco, né, utilizando o SQL. Então é interessante que vocês aprendam a fazer também via linha de comando, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra aqui para a gente enxergar direito. Bom, então estou aqui, meu banco acabou, né? Então se eu colocar aqui, ó, show databases, ele sumiu, só tem esse filmes 10. Se eu entrar lá no Workbench e atualizar, música sumiu, certo? Então vamos criá-lo novamente aqui, ó, create. E é interessante também que vocês façam bastante isso daqui, porque vocês às vezes precisam fazer alguns testes, né? Então precisa deletar o banco ali, criar novamente, tá? Então é interessante que vocês pratiquem. Ó, então foi criado, deu um query OK. Vou aqui show databases e ele aparece aqui, certo? Então tem um banco aqui, tá? Se eu atualizar aqui o banco aparece também. E ele está aqui. Tudo bem? Bom, então vamos lá para o Xcode. Vou abrir o Xcode, vou criar um novo projeto. Esse novo projeto vai ser um projeto de linha de comando, tá? Então é só para a gente fazer os testes de conexão mesmo. Tem bastante código para copiar, para digitar, né? Alguns eu vou ter que copiar porque tem bastante coisa, mas eu acredito que não vai demorar tanto. Tudo bem? Então vamos chamá-los de app músicas com um banco, certo? Aí aqui sempre veja essa questão aqui de team. Provavelmente se vocês baixarem esse projeto, provavelmente a gente vai disponibilizar e vocês vão ter que baixar, né? Vão ter que baixar não, vão querer baixar. E aí quando vocês baixarem, talvez se vocês tenham que mudar alguma coisa aqui, tá, pessoal? Então quando vocês forem executar, vai dar um errinho aqui, então vocês precisam mudar o time aqui. O autor, alguma coisa assim, mas eu sei que acontece erro, tá? Então deixa aqui como organização, equipe teste, linguagem deixa como Swift, tá? Vamos para Next. Certo? Agora, vamos criar uma pasta, vou criar uma pasta aqui da minha mesa, tá? Então vou chamá-lo com o mesmo nome, músicas com banco. Vai ser um gerenciador aí
de músicas que a gente vai ter, tá? Então vou dar um create, então eu já vou utilizar essa minha pasta. Legal, tá aqui ó, tá criado, tudo bonitinho, tá bom? Já tá tudo configurado. Acredito que se vocês baixarem, vocês vão ter que mudar alguma coisa, então recomendo que vocês façam dessa forma, passo a passo, que é facinho, é rápido. Bom, e aí acredito que esteja tudo certo. Não, tem mais um detalhezinho aqui. Entrando aqui ó, em Signing Capabilities, eu preciso vir aqui embaixo e clicar aqui nesse Disable Library Validation, tá? A gente precisa entrar aqui para desabilitar isso daqui. Bom, e além de fazer aquela configuração, a gente precisa também vir aqui ó, em Frameworks and Libraries e adicionar uma biblioteca, tá? Essa biblioteca eu tenho aqui no Ctrl V, ela não aparece aqui. Acredito que se eu clicar aqui em Order e em Package Dependência, que é uma dependência, né? Vai aparecer algumas aqui. E aí eu venho aqui nessa busca aqui e dou Ctrl V. Essa daqui, ó, Swift Query MySQL, tá? Então eu clico nela, clico aqui. Esse daqui é o GitHub oficial, tá bom? Dessa dependência. Vou adicionar o meu projeto, vai ser essa dependência nessa branch master aqui, tudo certo. Então só vim em Add Package, ele vai instalar no meu projeto, né? Ele vai baixar e instalar no meu projeto. Aí eu venho aqui, adiciono e já está aqui, ó, tá vendo? Tem essas, ela vem dessa forma aqui. Beleza. Pronto, então já estamos com o banco criado, criamos a nossa aplicação, o nosso projeto, o banco já está criado, está tudo certinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um arquivo para conectar a minha aplicação ao banco, tá? Esse arquivo vai ser um JSON, tá bom? Então, New File, eu venho aqui, coloco um empty, para eu usar esse daqui, ó, tá? Então vou dar um next. Aí esse, eu não sei porque ele veio assim. Deixa eu ver se eu acho que eu consigo aqui salvar ele como JSON. Então eu vou chamar ele de connection, tá? Connection.json, certo? Então vem aqui, vem create. Ele vai perguntar aqui porque eu não usei aqui .xib, né? Mas estava errado. Eu vou colocar o JSON e tá tudo certo aqui. Tá? Então eu vou apagar ele aqui, que eu quero que ele fique como .json. E eu vou criar aqui o meu .json agora. Esse .json, eu preciso colocar algumas informações nele, tá? Então eu preciso uma informação que vai ser o host, vai ser aquele meu endereço do HTML, do meu MySQL, tá? Então, pessoal, eu vou dar uma acelerada no vídeo, senão vai demorar bastante aqui. Ao final eu explico para vocês o que é o código, tudo bem? Bom, e aí, quais são as informações que eu coloquei aqui, tá? Então é o host, que é do meu MySQL, a porta, o usuário, a senha que eu não coloquei senha, tá? Eu não coloquei, então se o seu banco de dados tiver alguma senha, você coloque aqui, e o nome do banco, que é músicas, tá? De onde vem essas informações? Aqui, ó. Quando a gente faz uma conexão no nosso banco, deixa eu ver aqui se aparece. Não sei se aparece aqui. Então, aqui, ó. Ó, a porta é essa 3306, tá? Lembra que eu coloquei lá? Então, essa é a porta do meu banco, tá bom? Ele tá rodando aqui, é que ele não tá desconectado, né? Se estivesse desconectado, vocês iam ver ali que além do 3306, tem aquele IP também, 127.0.1, eu não sei se aparece aqui, eu acho que acredito que não apareça, tá? Mas quando eu faço aquilo, deixa eu ver se eu consigo desconectar aqui, peraí.
Não tem onde eu mostrar para vocês aqui no 127, tá? A não ser se ele esteja aparecendo aqui, vocês estejam vendo e eu não. Enfim, tá bom? Mas assim, aquelas informações se referem a isso. Meu usuário que é root, minha, meu host que é 127.0.0.1, a porta que é essa porta aqui, tá? É o password que não tem e o banco de dados que é o músicas, tá bom? Então são essas informações que a gente vai ter que ter aqui no nosso JSON, que é um arquivo de suporte para que a gente possa fazer as conexões, certo? .swift, que esse arquivo eu vou chamar ele de úteis, tá? Então, nesse arquivo, deixa eu criar ele primeiro, é um Swift file, tá? Escolher ele aqui, ó. Pode ser Mac ou S mesmo, não tem problema, tá? Que aqui é tudo igual, é só um arquivo de código mesmo. Então vai ser Swift file, vou chamá-lo de úteis, vou dar create, ele já vem com a nossa estrutura básica aqui. Eu preciso fazer um import daquela nossa Swift query, tá? Esse daqui. Vou fazer outro import de outra Swift query, só que é a Swift query mais QL. Preciso ter essas duas aqui, tá? Pessoal, esse arquivo úteis, ele funciona como uma espécie de não vou falar um centralizador, mas nele eu vou trabalhar com conexão, vou trabalhar com algumas interfaces para outros métodos, tá? Então ele vai ser meio que um faz tudo aí. No dia a dia, mais para frente, quando vocês começarem a desenvolver mais, esse arquivo ele vai ser um pouquinho, como eu posso dizer, você não vai poder fazer algumas coisas nesse arquivo. É interessante que por boas práticas vocês coloquem em outros lugares, tá bom? Mas aqui é só como é um teste mesmo para conexão e fazer algumas coisas assim, então não vejo problema. Tudo bem? Então essa classe aqui, eu vou chamar ela de Common Utils, tá? Common Utils, vou abrir e fechar chaves aqui, certo? E aqui dentro eu vou precisar fazer algumas coisas para a gente começar a trabalhar com o nosso banco de dados, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou criar aqui vai ser uma variável para conexão, tá? Então essa variável vai ser uma variável privada, que vai ser para pool, aí vai ser connection pool, tá bom? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no início desse código, tá? Eu vou cortar um pouquinho aqui, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, senão vai ser muito código, então acredito que vai ficar um pouco entediante aí para vocês, tudo bem? Mas depois eu repasso o código e vocês olhem e copiem certinho, tá bom? Pronto. Acredito que esteja. Tem alguns errinhos, né? Vamos ver quais são esses erros. Nessa linha 44, falta um igual aqui. Um igual só.
certo? E aí, deixa eu ver qual mais erro. Tá. Deixa eu ver esse de cima. Ver o que que esse erro aqui. Alfeútil. Esse aqui daria 27, faltou aspas. Certo. Pessoal, tem uma colinha aqui, tá? Então, é possível decorar tudo isso, tá bom? Mas com o tempo vocês se acostumam. E, deixa eu ver. Corrigido. Acho que tá tudo certo. Só faltou esse daqui. Essa linha. Que é a linha 85. Aí tem esse print. Deixa eu ver o que é isso daqui. Eu acho que faltou isso daqui, ó. Preciso colocar esse polônio. E... não, ainda não. Que é como se estivesse precisando de um... Vou colocar aqui só para me localizar. O Nil aqui tá abrindo, fechando, JSON, suas aspas. Aí tem o cat. Print lançado, por igual a Nil. Aqui não é, porque o povo já tem esse Nil, né? Então aqui na realidade é só um print. Certo. Deixa eu ver. Fechou tudo. Só tem aqui probleminha do pacote, né? Deixa eu ver o que é esse problema do pacote. Já resolve isso. Tem como resolver, né? Que é uma warning só. Então essa warning não é um problema, de fato. Tá. Então não apareceu. Certo. Então, pessoal, essa classe útil, a gente está trabalhando com a conexão, tá? Com o banco. Então, veja, ela é bem extensa, né? Então, assim, recomendo que vocês não tentem, de fato, entender tudo que está acontecendo aqui, tá? E isso aqui, com o tempo, vocês vão aprendendo. Mas, normalmente, a gente deixa um arquivinho desse daí de lado, guardadinho aí para quando precisar fazer uma conexão, e com o tempo vocês vão aprendendo, tá? O importante é saber que precisa dele pelo menos para fazer essa conexão. Tudo bem? E também a gente vai usar ele para outras coisas, tá? Então, só passando um pouquinho por cima, tá bom? Então eu tenho aqui, eu instanciei algumas variáveis, tá? Para trabalhar. Essa daqui a gente vai trabalhar bastante, essa do Common Utils aqui. E aí tem esse método, tá? Esse get connection pool, tá? Que é um pool de conexões que você vai buscar a conexão. Então tem algumas informações aqui, como host, username, password, database. Você tem a porta aqui tendo que ser tratada, né? Por causa do tipo de conteúdo que ela é, tá? De string para int, de int para string. Aí você tem mais algumas informações aqui, tá bom? Aqui a gente trabalha aqui com timeout, né? Para não ficar tanto tempo aí tentando fazer a conexão sem conseguir, tá bom? Tem mais algumas informações aqui, com trabalho com password. Aí aqui a gente começa a concatenar a nossa URL de conexão. Então, se você já trabalhou com outras linguagens de programação, você vai saber que existe a necessidade de ter uma string de conexão para você conectar a sua linguagem, né, sua aplicação ao banco de dados, tá? Então aqui começa a MySQL, hostname, a porta e o banco para conectar, tá? Aqui uma exceção, né? Caso aconteça algum problema lá com o nosso arquivo JSON, ele vai retornar isso daqui, tá? Para a gente saber o que está acontecendo. E tem esse segundo método, que ele vai ser meio que de auxiliar a esse primeiro, tá?
e a gente vai trabalhar com algumas coisas já com a conexão direta, né? Ali é mais preparando a conexão, aqui já é a própria a conexão propriamente dita, tá bom? E aí a gente vai concluir a conexão, certo?